Ninguém entendia por que aquele cavalo velho escapava da baia todas as noites, sempre ferido e exausto. Quando decidiram segui-lo em silêncio, ele parou diante de algo esquecido há anos, e no instante em que reconheceram o que era, alguns recuaram, outros levaram a mão à boca. O grupo inteiro ficou imóvel, como se tivesse acabado de descobrir algo que nunca deveria ter sido encontrado. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A barra do portão do cercado estava no chão pela terceira vez naquela semana. João a ergueu com um só movimento forte do braço, mas o rancor que carregava era pesado demais. O madeiro de eucalipto, que deveria estar firmemente encaixado entre os esteios, estava lascado no meio. Outra vez, ele disse, e a voz saiu rouca da garganta, como um sussurro carregado de raiva. O sol da manhã ainda estava fraco, pintando o céu de serra verde com tons de rosa e laranja. Mas para João, aquele amanhecer só trazia mais um problema. Ele apertou a aba do chapéu marrom, torcendo o tecido grosso entre os dedos até os nós dos dedos ficarem brancos. No centro do cercado, de pé sobre a terra batida, estava Café, seu cavalo, o animal mais forte e valioso que ele tinha na Fazenda Esperança. A pelagem castanha escura do cavalo estava suja de lama seca, com riscos claros nos flancos, como se ele tivesse se esfregado em espinheiros. A crina longa, que normalmente brilhava, estava embaraçada com folhas secas e pequenos galhos, mas o pior eram os olhos. Os grandes olhos negros de Café, normalmente tão alertas, estavam baços, com as pálpebras pesadas. A cabeça do animal pendia um pouco, e ele respirava de forma profunda e lenta, como se tivesse corrido a noite inteira. "Para onde você vai, seu teimoso?" João perguntou, caminhando até o cavalo. Café nem sequer ergueu a cabeça, apenas moveu uma orelha na direção da voz do dono. João passou a mão pelo pescoço do animal, sentindo a sujeira e a crosta de lama seca. Seus dedos encontraram um arranhão mais fundo perto da cernelha. "Isso aqui tá novo", murmurou João, e a preocupação começou a furar a crosta grossa da sua irritação. Ele olhou para o cercado. A cerca de arame farpado estava intacta. O portão, mesmo com a barra quebrada, estava fechado. Não havia buraco por onde um cavalo do tamanho de Café pudesse passar. "Como é que você faz isso?" Ele sussurrou, mais para si mesmo. O som de passos na terra batida fez com que ele se virasse. Era Jeremias. O velho homem se aproximava com sua caminhada lenta e curvada, mas os olhos azul claros estavam fixos em João e no cavalo. "Bom dia, seu João", disse Jeremias, parando ao lado do portão. Ele tirou o chapéu de palha surrado e passou as costas da mão nodosa pela testa. "O problema persistiu." "Persistiu não, Jeremias", respondeu João, soltando um suspiro pesado. "Piorou. Olha o estado dele. Olha essa barra. É madeira boa. Como um bicho quebra uma coisa dessas? Com o quê?" Jeremias entrou no cercado, seus pés descalços levantando pequenas nuvens de poeira. Ele não foi direto para João. Foi até Café. O velho homem estendeu a mão e colocou-a calmamente no focinho do cavalo. Café então ergueu a cabeça. Ele cheirou a mão de Jeremias e soltou um bufado suave. "Ele não tá bravo, seu João", disse Jeremias, observando os olhos do animal. "Tá cansado, cansado de verdade. Olha a profundidade desse cansaço. Não é de uma noite, é de muitas. E eu não aguento mais." A explosão de João ecoou no silêncio da fazenda. Alguns pássaros levantaram voo de uma árvore próxima. Toda madrugada é a mesma coisa. Ele some, de manhã volta nesse estado. Já tentei de tudo. Reforcei o arame, coloquei um cobertor nele, pensei que era o frio da serra. Fiquei uma noite inteira escondido atrás daquele pau d'arco, você lembra? E o que aconteceu? Eu cochilei por 5 minutos, não foi isso? 5 minutos. E quando acordei, ele já não estava mais aqui. E voltou de manhã assim, completou Jeremias, com calma. Sim, sempre assim. Sujo, arranhado, acabado. João começou a andar de um lado para o outro, seus passos firmes marcando a terra. A fazenda não pode perder esse cavalo, Jeremias. Você sabe como as coisas estão. A seca do ano passado, as contas do armazém, Café é o mais forte. Ele ajuda a puxar a carroça, ajuda no trato do gado. Se ele se machuca feio, se ele não volta numa dessas, o que eu faço? A pergunta ficou no ar. Não era só sobre o cavalo.
Era sobre o peso de tudo. A fazenda que herdou do pai, as dívidas que pareciam crescer, a solidão do trabalho que nunca acabava. João parou de andar e olhou para a casa principal, de paredes de barro pintadas de branco, com o telhado de telha que precisava de reparos. Tudo precisava de reparos. Jeremias continuou acariciando o café. Cavalo não é máquina, seu João, nem é só força de trabalho. Ele tem pensamento, tem sentimento. Quando um animal teimoso insiste num comportamento desses, ele tem um motivo. Que motivo? Fugir para se machucar na mata? Isso é motivo? Pode ser que para ele sim, disse o velho enigmaticamente. Nesse momento, outro som de passos, mais rápidos e leves, se aproximou. Elias apareceu contornando o galpão com uma enxada no ombro. O jovem parou ao ver os dois homens e o cavalo no cercado. Seus olhos azuis, tão parecidos com os do avô, mas cheios de uma energia juvenil, passaram de João para Café e se estreitaram de preocupação. Aconteceu de novo, seu João? Perguntou Elias abaixando a enxada. Aconteceu, respondeu João resmungando. Elias não pediu permissão. Ele passou pelo portão e foi direto para Café. Mas, diferente do avô, ele não parou no focinho. Ele foi contornando o animal, com os olhos atentos, passando os dedos levemente pelos flancos sujos, examinando os arranhões. Esse aqui é fundo, vô, disse ele para Jeremias, apontando para o mesmo corte que João havia encontrado. Parece que foi galho pontudo. E olha as patas, cheias de lama do riacho, da parte funda. Ele foi no jacaré de novo. Como você sabe que foi no jacaré? Perguntou João, franzindo a testa. Elias se ajoelhou e pegou um pouco da lama que estava secando nas pinças do casco de café. Ele esfregou entre os dedos e cheirou. A lama do jacaré, quando seca, fica com um cheiro diferente. Tem umas plantinhas podres lá, dá para sentir. E é mais grudenta. Essa veio de lá. João observou o jovem, um misto de irritação e admiração na mente. Elias tinha um dom, um jeito com os bichos que nem o velho Jeremias possuía. Era uma coisa intuitiva, que vinha da observação pura. E o que ele faz no riacho Jacaré no meio da noite? Questionou João, agora dirigindo-se mais a si mesmo. Não sabemos, disse Jeremias, só seguindo o pensamento dele para descobrir. A frase do velho ficou pairando. João olhou para Café. O cavalo agora estava com a cabeça erguida, observando os três homens. Seus olhos negros pareciam passar de um rosto para o outro. Em João, eles se detiveram por um instante mais longo. Havia algo naquele olhar. Não era desafio. Era outra coisa. Algo que se parecia com um pedido? Seguir como? Perguntou João, sua voz mais baixa. Hoje à noite, disse Jeremias simplesmente. A lua vai estar cheia, vai clarear o caminho, nós três. Nos escondemos e quando ele sair, a gente segue, em silêncio, sem lanternas, só a lua e nossos olhos. Elias se levantou rapidamente, seus olhos brilhando. Isso, seu João, deixa a gente fazer isso. Eu juro que a gente descobre. Café confia em mim. A gente segue de longe, ele não vai perceber. João hesitou. A ideia de passar outra noite em claro, depois de um dia inteiro de trabalho duro, era desgastante. Mas a visão da barra quebrada no chão, a imagem de Café voltando cada vez mais acabado, a pressão constante das contas, a paciência dele tinha chegado ao fim. E se ele nos perceber, se ele correr e se machucar mais? Ele não vai correr se a gente for cuidadoso, insistiu Elias. E se a gente descobrir, a gente para com isso de uma vez. A gente resolve. João olhou para Jeremias. O velho homem deu um leve aceno com a cabeça. Era um voto de confiança silencioso. Com um último ajuste nervoso no chapéu, João tomou sua decisão. Está certo, ele disse a voz firme. Hoje à noite, depois do jantar, a gente se encontra aqui, roupas escuras e silêncio total. Se ele perceber um só de nós, acabou. Elias sorriu, um sorriso largo e esperançoso. Jeremias apenas assentiu de novo, seu rosto sério. Café, como se entendesse que um plano havia sido traçado, soltou um bufado forte e sacudiu a cabeça, fazendo seus arreios chacoalharem. João pegou a barra quebrada do chão. O madeiro era pesado e sólido em suas mãos. Ele olhou para a marca limpa da quebra no meio da madeira. O que é que tem na sua cabeça, seu teimoso? Ele murmurou, quase inaudivelmente para o cavalo. Café não respondeu, apenas voltou a baixar a cabeça, seus olhos pesados se fechando por um instante, como se já estivesse acumulando forças para a próxima longa jornada da noite. A jornada que, finalmente, ele não faria sozinho. A noite caiu sobre a fazenda Esperança, trazendo um silêncio pesado.
O jantar tinha sido rápido e sem palavras. Agora, sentado na varanda da casa, João esperava. A barra quebrada do portão estava encostada no batente. Um lembrete mudo daquela manhã. Ele vestia uma camisa de mangas compridas, escura, e segurava seu chapéu marrom no colo, torcendo a aba sem parar. Dentro de casa, o rádio de pilha tocava uma música baixa, mas João não ouvia. Sua mente estava no cercado, na imagem do cavalo exausto. O relógio de parede da sala marcava 9 horas. O combinado era se encontrarem às 9h30. O som de passos na estrada de terra fez com que ele erguesse a cabeça. Duas figuras se aproximavam sob a luz fraca da lua cheia que começava a subir no céu. Eram Jeremias e Elias. O velho homem caminhava com uma lanterna desligada na mão. O jovem trazia uma mochila nas costas. João levantou-se e foi ao encontro deles. "Ninguém viu vocês saírem?" foram suas primeiras palavras. "Não, seu João", respondeu Jeremias. "A Mari já está dormindo. A dona Celina da casa ao lado também. As luzes estão apagadas. Eu falei que ia pescar com o vovô", disse Elias, um leve sorriso no rosto. "Ninguém desconfia." João acenou com a cabeça, aprovando. A ideia de segredo, de uma missão furtiva, fazia-o sentir-se desconfortável em sua própria terra. Mas era necessário. "Então vamos", ele disse, e começou a caminhar em direção aos estábulos cercados longe da casa. A lua, enorme e amarela, iluminava o caminho, lançando sombras escuras e definidas. O mundo parecia diferente à noite, mais silencioso e maior. O canto distante de um corujão era o único som que quebrava o silêncio. Quando chegaram perto do cercado, os três homens pararam atrás de um grande tanque de água vazio, de alvenaria. Dali, conseguiam ver o portão e a silhueta escura de Café, parado no centro do cercado, imóvel. "Ele já está acordado", sussurrou Elias. "Olha as orelhas dele, tudo virado para frente. Ele está esperando alguma coisa." João observou. Era verdade. Café não estava relaxado. Ele estava em pé, atento, com a cabeça erguida na direção da mata que começava logo após a cerca de arame. "E o que ele espera?", murmurou João. "A hora certa", respondeu Jeremias simplesmente. O velho se ajeitou sentado no chão, encostando as costas na parede fria do tanque. "Agora é esperar e ficar quieto." Os minutos passaram, muitos minutos. João sentia as pernas formigarem de ficar agachado. Elias, ao seu lado, parecia conseguir ficar perfeitamente imóvel, seus olhos fixos no cavalo como os de um caçador. Jeremias respirava lenta e profundamente. De repente, Café se moveu. Ele não relinchou, não fez nenhum barulho. Apenas começou a andar, com passos lentos e deliberados, em direção ao portão leste do cercado, aquele que dava justamente para a mata mais fechada. "Lá vem ele", sussurrou Elias, a voz cheia de excitação contida. João prendeu a respiraça. O que o cavalo faria? O portão estava fechado com uma corrente grossa e um cadeado. A barra que ele quebrava era a do portão interno, mais frágil. Este aqui era sólido. Café parou diante do portão de madeira e arame. Ele olhou para um lado e para o outro, e então baixou a cabeça. Em vez de tentar a parte do portão, ele se dirigiu a um ponto específico da cerca, a cerca de 3 metros do esteio principal. Ali, onde o arame farpado era preso a um mourão de eucalipto, ele usou o focinho para empurrar um arbusto rasteiro que crescia do lado de fora. João franziu a testa. Ele não entendia, mas então, Café fez algo que deixou os 3 homens boquiabertos. O cavalo se ajoelhou. Sim, dobrou as patas dianteiras e depois as traseiras, deitando-se completamente no chão de terra. E então começou a rastejar, para baixo do arame farpado. "Mas tem um vão ali?", perguntou João incrédulo. "Não tem vão nenhum, seu João", disse Jeremias, seus olhos cintilando à luz da lua. "Ele fez um vão, cavou." Era verdade. Enquanto Café se arrastava com uma paciência infinita, seu corpo forte passando por um espaço que parecia impossível, João percebeu que a terra ali estava remexida, mais baixa. O cavalo, noite após noite, tinha cavado um canal raso o suficiente para que ele, deitado, passasse por baixo do arame, evitando os farpas. Era lento, era metódico, era o plano de um animal com uma determinação absoluta. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, Café estava do outro lado. Ele se levantou, sacudiu a terra do corpo e, sem olhar para trás, começou a andar em direção à linha escura das árvores. "Vamos", disse João, levantando-se rápido demais. Um joelho estalou alto. Café parou. Suas orelhas giraram para trás, na direção do som. Os 3 homens congelaram.
O cavalo ficou parado por alguns segundos, a cabeça levemente inclinada. Ele olhou para a mata, depois na direção do tanque onde eles estavam escondidos. João sentiu seu coração bater forte no peito. Tudo estava perdido. Mas então, Café voltou a andar. Foi como se ele decidisse que o som era de um animal noturno, um gambá ou um tatu. Ou como se mesmo suspeitando seu desejo de chegar aonde precisava ir fosse maior do que qualquer cautela. Mais cuidado, seu João, murmurou Jeremias, com um tom de advertência suave. João acenou, envergonhado. Eles saíram do esconderijo e, mantendo uma distância segura, começaram a seguir a silhueta escura que se movia à frente. Entraram na mata. Dentro do bosque, a luz da lua era filtrada pelas copas das árvores, criando um mosaico de prata e preto no chão coberto de folhas secas. O caminho que Café seguia não era uma trilha visível. Era um trajeto que só ele conhecia, feito de desvios entre árvores apertadas, passagens por baixo de galhos caídos, contornos de pedregulhos enormes. Ele sabe muito bem para onde vai, sussurrou Elias, admirativo. Isso aqui não é à toa, é um caminho. João só concordou com a cabeça. Sua irritação inicial dava lugar a uma perplexidade crescente. Para onde um cavalo precisaria ir, com tanta urgência e regularidade, no meio da noite? A caminhada era difícil. Tinham que se abaixar para passar por galhos, pisar com cuidado para não fazer barulho com gravetos. Jeremias, apesar da idade, era surpreendentemente ágil e silencioso. Elias tinha a leveza de um jovem. João era o que mais fazia barulho. Seu corpo grande e seus passos firmes nem sempre encontravam o chão perfeito. Depois de quase 1 hora de caminhada, Café desceu um barranco íngreme, escorregando um pouco nas pedras soltas. Os homens o seguiram, mais devagar, segurando em raízes para não cair. No fundo do barranco, o ar mudou. Ficou mais frio e úmido. O som de água corrente muito fraca chegou aos seus ouvidos. "O riacho Jacaré", disse Jeremias. "Tá quase seco. Só um fio de água." Eles atravessaram o leito de pedras do riacho, onde uma fina lâmina de água refletia a lua. Café já estava do outro lado, subindo outra ladeira. O cansaço começava a pesar nas pernas de João. A ideia de que seu cavalo fazia essa jornada extenuante todas as noites e ainda trabalhava durante o dia era algo que sua mente prática tinha dificuldade em aceitar. "Para onde mais ele vai?" João perguntou, sua voz um sopro cansado. "Não deve estar longe agora", respondeu Jeremias. "Cavalo anda muito, mas num ritmo desses, no escuro, ele não pode gastar a noite toda só no caminho. Ele tem que chegar." A previsão do velho se mostrou certa. Depois de subir a ladeira, Café entrou em uma parte da mata ainda mais densa, onde cipós grossos pendiam das árvores como cordas. Ele começou a contornar uma formação de pedras enormes, pedregulhos do tamanho de uma casa que tinham rolado da serra há séculos. E então, ele simplesmente desapareceu. Um momento estava lá, contornando a última pedra. No seguinte, a silhueta escura tinha sido engolida pela escuridão. Os 3 homens pararam confusos. "Onde ele foi?" perguntou Elias, olhando para todos os lados. Cautelosamente, eles se aproximaram do lugar onde Café tinha sumido. Foi Jeremias quem viu primeiro. Entre 2 das pedras colossais, quase completamente escondida por uma cortina de cipós e samambaias, havia uma abertura, uma passagem estreita. "Tem um lugar ali atrás", o velho disse. "Um vão entre as pedras." João foi o primeiro a se aproximar. Ele afastou os cipós com cuidado. A passagem era estreita para um homem, mas um cavalo, determinado, conseguiria passar. E um cheiro diferente vinha de lá, um cheiro de animal, de terra molhada, de folhas velhas. Sem trocar mais palavras, um após o outro, eles se espremeram pela abertura. Do outro lado, eles encontraram uma pequena clareira natural, um espaço oculto e protegido pelas paredes de pedra. A lua cheia, agora bem alta no céu, entrava direto no recinto, banhando tudo com uma luz prateada e fantasmagórica. E no centro daquele chão de terra batida, iluminado pela lua, estava a resposta para todo o mistério. Café estava deitado, seu corpo forte estendido no chão. E encostada nele, com a cabeça apoiada em seu pescoço, estava uma segunda forma.
Uma forma muito menor, muito mais frágil. Uma égua. João parou, sentindo o ar sair de seus pulmões. Seus olhos arregalaram-se, tentando processar a cena. A égua era magra, magra de um jeito que doía de se olhar. Os ossos do quadril e das costelas salientes sob a pele opaca. A pelagem, que deveria ser malhada de cinza e branco, estava suja, embaraçada e sem vida. Uma das patas traseiras estava dobrada num ângulo estranho, claramente machucada há muito tempo, mas ela estava viva. Seus flancos subiam e desciam com uma respiração fraca e ofegante. Café a lambia com devoção, sua língua áspera passando pelo pescoço ossudo da égua. Era um gesto de limpeza, de cuidado, de ternura pura. Ele então ajeitou-se melhor, colocando mais de seu corpo contra o dela, como se quisesse aquecê-la com seu próprio calor. Elias foi o primeiro a romper o silêncio paralisado. O nome saiu de seus lábios em um sussurro tão carregado de emoção que mal era uma palavra. Lua. O som fez com que Café reagisse. A cabeça do cavalo se ergueu de um golpe. Seus olhos negros, agora amplos e alertas, encontraram os dos 3 homens parados na entrada do esconderijo. Um ruído profundo, um misto de bufido e aviso, saiu de sua garganta. Ele não se levantou. Em vez disso, moveu-se um pouco, colocando-se mais diretamente entre os homens e a égua fraca no chão. Seu olhar para João não era de desafio, era de proteção. Era um aviso claro. Não cheguem perto, mas João nem pensava em se mover. Ele estava fixo naquela visão. A égua-lua, sua égua-lua, a doce égua malhada que desaparecera sem deixar rastro há 3 anos, que todos pensavam ter fugido para encontrar um lugar quieto para morrer. Ela não tinha fugido, ela estava aqui. E Café? Café tinha cuidado dela. Todo esse tempo, o aviso silencioso de Café pairou no ar úmido do esconderijo. O cavalo não se levantou, mas todo o seu corpo estava tenso, uma barreira viva entre os 3 homens e a égua caída. Seus olhos negros, refletindo a luz da lua, não saíam de João. Foi Jeremias quem quebrou o impasse. Ele moveu-se muito devagar, erguendo as 2 mãos vazias, com as palmas voltadas para o cavalo. Calma, grande, calma, sussurrou o velho, com uma voz que era um fio de som, mas carregada de uma calma milenar. Ninguém vai machucar ela. A gente entendeu. João sentiu as pernas tremendo. Não era medo, era uma comoção tão forte que abalava seus alicerces. Ele olhou para além de Café, para a figura esquelética de Lua. Aos poucos, os detalhes horríficos se impunham. A ferida na perna, velha e mal cicatrizada. As costelas que pareciam cortar a pele. A cabeça que ela mal conseguia erguer do chão. Meu Deus! A palavra saiu dos lábios de João como um sopro rouco. Lua. Ao ouvir a voz do dono, a égua moveu-se. Foi um esforço mínimo, um pequeno tremor que percorreu seu pescoço. Ela virou a cabeça alguns centímetros. Seus olhos, embaçados pela dor e fraqueza, encontraram os de João. E neles, por uma fração de segundo, ele viu um lampejo. Não era medo, era reconhecimento. Era a sombra do animal dócil que pastava no campo, anos atrás. Café bufou, um som mais suave agora, e baixou a cabeça, lambendo o pescoço de Lua novamente, como se quisesse apaziguá-la, assegurá-la de que tudo estava bem. Ele não vai nos deixar chegar perto, disse Elias, sua voz embargada. O jovem tinha os olhos marejados. Olha como ele protege. Ele acha que a gente é uma ameaça. E nós não somos, disse João. E a afirmação saiu com mais força do que ele pretendia. Ele estava se dirigindo a Café. Nós não somos, entendeu? Nós estamos aqui para ajudar. Mas as palavras soavam vazias e tardias. 3 anos tarde, João sentiu um nó de vergonha e raiva de si mesmo se formar em sua garganta. Enquanto ele reclamava das cercas quebradas, do cavalo teimoso, da pressão das dívidas, isto estava acontecendo. Esta cena de sacrifício silencioso, a poucas horas de caminhada da sua casa. Jeremias deu um passo à frente, ainda com as mãos levantadas. Ele não se dirigiu ao cavalo, mas sim à égua. Lua, filha, lembra do velho Jeremias? Ele falou usando o mesmo tom com que falava com os bezerros assustados. Lembra do capim doce que eu cortava para você, hein? A égua piscou lentamente. Seu olhar se perdeu por um momento, como se tentasse navegar pela névoa da memória. Ele cuida dela há 3 anos, disse Elias, mais para si mesmo, calculando. Todo santo dia, trabalha na fazenda, e de noite faz essa caminhada toda. Por isso que ele volta acabado. A lógica cruel e bela da situação finalmente se encaixou na mente prática de João. Cada arranhão,
Cada corte, a lama do riacho, o cansaço profundo, tudo tinha uma razão. Café não estava se rebelando. Ele estava cumprindo uma missão. O que a gente faz agora, seu João? Perguntou Jeremias baixando as mãos lentamente. Café observava cada movimento, mas não fez nenhum gesto de ataque. João olhou ao redor do esconderijo. O espaço entre as pedras era um refúgio natural. Havia um canto mais seco, com folhas velhas acumuladas. Viu alguns restos de capim murcho que Café devia ter trazido. Era um lugar de sobrevivência, não de vida. A gente não pode fazer nada agora, ele disse, a voz pesada. Ela não aguenta ser movida. Nem temos como carregar ela no escuro por esse caminho. A ideia de deixar Lua ali, naquela condição, após tê-la encontrado, era uma agonia, mas a cabeça de fazendeiro de João, acostumada a lidar com realidades duras, sabia que uma ação precipitada poderia matá-la. Então a gente volta e deixa eles? Perguntou Elias com um tom de angústia. Não, disse João com firmeza. A gente volta, mas a gente volta amanhã, com água, com comida, com remédio. Ele olhou diretamente para Café. Você ouviu? Ele falou num tom que não era de dono para animal, mas de um homem para outro. Nós vamos voltar, vamos ajudar. Você não precisa fazer isso sozinho mais. Café manteve o olhar fixo. Ele pareceu processar as palavras, o tom. Lentamente, a tensão em seus músculos pareceu diminuir um pouco. Ele deitou a cabeça no chão, ao lado de Lua, mas seus olhos permaneceram abertos, vigilantes. Vamos embora, sussurrou Jeremias. A nossa presença aqui agora só atrapalha. Eles precisam descansar, e a gente precisa pensar. A jornada de volta pela mata foi muito mais lenta do que a de ida. Não pela dificuldade do caminho, mas pelo peso que cada um carregava dentro de si. A luz da lua, que antes iluminava uma caçada, agora parecia testemunha de uma verdade dolorosa. Ninguém falou por um longo tempo. Só o som de seus passos e a respiração ofegante de João, que agora vinha mais da emoção do que do esforço. Foi Elias quem quebrou o silêncio quando já estavam perto do riacho Jacaré. 3 anos. Ele disse, chutando uma pedra no caminho. Como é que a gente não desconfiou? Como é que ninguém viu? A gente viu sim, respondeu Jeremias com uma voz cansada. A gente viu um cavalo teimoso, a gente viu cercas quebradas, a gente viu cansaço. Mas a gente não quis ver o que estava por trás. É mais fácil achar que é falta de juízo do que... isso, do que amor, completou João, a palavra saindo estranha em sua boca. Ele parou, olhando para as águas rasas do riacho. Tudo o que eu pensei foi no prejuízo, na cerca que eu teria que consertar, no dia de trabalho que eu perdia se ele ficasse doente. Eu olhava para ele e só via uma ferramenta. Você não é o único, seu João, disse Jeremias, colocando uma mão pesada no ombro do homem mais jovem. A vida no campo é dura. A gente aprende a ver as coisas pela sua utilidade. É um jeito de sobreviver, mas às vezes a gente se esquece de ver com o coração. O coração do Café não se esqueceu, murmurou Elias. Quando finalmente saíram da mata e avistaram os contornos escuros dos estábulos da Fazenda Esperança, o céu a leste já começava a clarear, anunciando o amanhecer. A noite havia acabado, uma noite que mudara tudo. João parou na borda do pasto, olhando para a casa. As preocupações com as contas, com a seca, com o telhado que gotejava, todas ainda estavam lá, mas agora pareciam menores, diferentes. Ninguém fala uma palavra sobre isso, ele disse sem virar-se para os outros. Ninguém na fazenda, ainda não. E a Mari? E os outros? Perguntou Jeremias. Por enquanto só nós 3 sabemos, até a gente entender o que fazer, até a gente ter um plano, até Lua estar mais forte. João virou-se para eles. O cansaço estava estampado em seu rosto, mas havia uma nova determinação em seus olhos. Precisamos de água limpa, do bom capim do vale, o mais tenro, o pote de vaselina que tem no armazém, e aqueles panos velhos e limpos que sua mulher guarda, Jeremias. E sal grosso. Elias acenou animado. Eu cuido do capim, eu sei onde tem o melhor. E eu vou separar os panos e ferver água, disse Jeremias. Mas, seu João, e a perna dela? Aquela ferida velha? João respira fundo. Não sei. Vamos ter que olhar. Talvez a gente precise de um veterinário. A ideia de trazer um estranho, de gerar despesa extra, fez sua testa franzir, mas ele afastou o pensamento. Primeiro, o básico. Água, comida, limpeza. Vamos nos encontrar aqui depois do almoço. Contudo, eles se separaram em silêncio, cada um indo para seu canto. João entrou em casa, tirou as botas sujas de lama do riacho e sentou-se à mesa da cozinha na penumbra.
O cachorro Trovão veio, colocando o focinho no seu colo. Ele acariciou a cabeça do animal automaticamente. Sua mente não parava. Imagens da égua magra, do cuidado de Café, da barra quebrada do cercado. A raiva que ele sentira tantas vezes agora parecia uma coisa pequena e feia. Ele havia julgado mal seu melhor cavalo. Havia falhado com Lua anos atrás, aceitando sua perda como um fato da vida dura do campo. E agora, a verdade estava diante dele, não como uma acusação, mas como um exemplo. O exemplo de um cavalo que não desistiu. O sol começou a surgir, banhando a fazenda Esperança em luz dourada. Do lado de fora, no cercado, Café voltara, sozinho. Ele estava de pé, imóvel, olhando na direção da casa de João, esperando. O dia que se seguiu àquela noite foi o mais longo da vida de João. Cada hora parecia arrastar-se, pesada como as pedras do esconderijo. Ele cumpriu suas tarefas da fazenda mecanicamente, verificou o gado, conferiu os bebedouros e inspecionou uma cerca que precisava de reparo em outro pasto. Mas sua mente não estava ali. Seus olhos voltavam-se repetidamente para o cercado onde Café descansava. O cavalo parecia exausto, mas não dormia profundamente. Ficava deitado, com a cabeça erguida, observando o movimento da fazenda. Especificamente, observando João. "Ele está te vigiando", comentou Jeremias, que se aproximou silenciosamente no meio da manhã, carregando um saco de pano limpo, esperando para ver o que você vai fazer. João apenas acenou. Dentro da casa, ele havia separado um cantil grande de água, um saco com sal grosso e um pote de vaselina. A vaselina era velha, quase seca, mas servia. Sua esposa, Ana, tinha deixado para trás um frasco de água oxigenada, que ele encontrou no fundo do armário de remédios. Ele pegou também. Ao meio-dia, os três se reuniram novamente atrás do tanque de água. Elias chegou carregando um molho enorme de capim fresco e tenro, amarrado com uma corda. "Peguei do vale úmido, onde nasce o olho d'água", disse o jovem ofegante. "É o melhor que tem." Jeremias trazia o saco de panos, que cheiravam a sabão de coco, e uma cabaça com mais água. "E aí, seu João, como é que a gente faz?" João olhou para os itens no chão. Parecia pouco, muito pouco para 3 anos de abandono. "A gente leva isso até lá. A gente tenta fazer o básico, limpar a ferida, dar água e comida fresca. E a gente observa. Precisamos entender o quão fraca ela está." "E o Café? Ele vai deixar a gente chegar perto?" perguntou Elias. A pergunta pairou no ar. João olhou na direção do cercado. Café estava em pé agora, olhando para eles. "Só temos um jeito de saber", disse João, erguendo o saco com os mantimentos. "Vamos." Desta vez, a caminhada pela mata era diferente. Eles conheciam o caminho, mas a luz do dia o transformava. As árvores pareciam menos ameaçadoras, os espinheiros mais visíveis. O barulho de suas passagens era maior, e eles não precisavam do silêncio absoluto da noite. Falavam pouco, mas a tensão era palpável. "Você acha que ela vai reconhecer a gente?" perguntou Elias, enquanto desciam o barranco íngreme. "Ela reconheceu o seu João ontem", respondeu Jeremias. "O cheiro, a voz, animal, não esquece." Ao se aproximarem do riacho Jacaré, João fez uma pausa. A luz do sol do início da tarde, filtrada pelas árvores, mostrava claramente o leito quase seco, as pedras brancas e lisas. Foi então que seu olhar foi atraído por algo preso em um emaranhado de cipós à beira da água, num ponto onde a mata era particularmente fechada. "O que é aquilo?" ele murmurou, afastando-se do caminho. Jeremias e Elias o seguiram. João puxou os cipós com cuidado. Preso nas fibras retorcidas e quase engolido pela terra úmida, havia um pedaço de corda de sisal, grossa e desfiada. Na ponta da corda, presa por um nó podre, estava uma argola de ferro, enferrujada e deformada. O ar saiu dos pulmões de João como se ele tivesse levado um soco. "Eu conheço essa corda", ele disse, a voz rouca. "E essa argola?" Jeremias pegou o objeto com mãos trêmulas. Virou-o sob a luz. "É da fazenda, da porteira velha do Pasto Sul. A gente usava essas argolas antes de trocar pelas correntes." Uma memória nítida e dolorosa explodiu na mente de João. Uma noite de tempestade, há 3 anos. Ventos fortes, chuva torrencial. Um caminhão carregado de madeira, perdido na estrada de terra, tentando manobrar perto da porteira. O relampejar dos faróis, o barulho do motor e o relincho de pânico de Lua, amarrada ali perto. Ele se lembrava de ter saído correndo de casa, mas já era tarde. A corda, velha e castigada pelo tempo, tinha arrebentado.
A égua tinha disparado esbaforida mata adentro, na escuridão e na chuva. Na confusão da tempestade, uma árvore grande havia caído, destruindo parte do cercado e soterrando qualquer rastro que ela pudesse ter deixado. Ela não fugiu, João falou, a realidade do passado se reorganizando com um clique audível. Ela se assustou e correu, e ficou presa, machucada. Nós procuramos, mas procuramos no lugar errado. Pensamos que ela tinha ido embora. Elias olhou da corda para o rosto pálido de João. E essa corda, ela estava presa nela quando ela caiu aqui. Deve ter ficado enroscada nos cipós. Ela nunca conseguiu se soltar. A culpa, um peso físico e sufocante, assentou-se sobre os ombros de João. Ele tinha aceitado a explicação mais fácil. A égua velha tinha ido embora para morrer. Era triste, mas era a vida. Ele nunca tinha vasculhado aquela parte do riacho com cuidado. Nunca tinha imaginado que ela pudesse estar tão perto. Vamos, disse Jeremias, sua voz suave quebrando o turbilhão de pensamentos de João. Isso é coisa do passado, agora a gente sabe, agora a gente pode mudar o fim da história. Com o coração ainda pesado, João guardou a corda e a argola dentro do seu saco. Eles atravessaram o riacho e subiram a ladeira em direção ao esconderijo. O som de suas aproximações era inevitável. Quando se espremeram pela abertura entre as pedras, Café já estava em pé, bloqueando a passagem para a lua. Mas desta vez, seu comportamento era diferente. Não era uma postura de ameaça, era de expectativa. Ele cheirou o ar, seus olhos passando dos rostos dos homens para os sacos que carregavam. Aqui, grande, disse Elias em voz baixa e calmante. Ele se adiantou um pouco, mostrando o molho enorme de capim fresco. A gente trouxe coisa boa para ela. Ele colocou o capim no chão a alguns metros de distância e recuou. Café olhou para o capim, depois para a lua, que estava deitada no mesmo lugar, acordada. Ela moveu as narinas, farejando o cheiro doce da grama fresca. Com uma hesitação visível, Café saiu da frente e foi até o capim. Ele pegou uma pequena porção com os lábios, mas não comeu. Em vez disso, virou-se e levou-a até Lua, deixando-a cair suavemente ao lado de sua cabeça. O gesto de cuidado tão simples fez Elias levar a mão à boca. Jeremias fez o sinal da cruz em silêncio. Lua, com um esforço tremendo, esticou o pescoço e começou a mordiscar o capim. Era devagar, cada movimento parecia custar uma energia imensa, mas ela estava comendo. É um começo, sussurrou Jeremias. Encorajado, João se aproximou, muito devagar. Ele carregava a cabaça com água. Precisamos dar água para ela, ele disse, mais para Café do que para os outros. Ela precisa beber. Café observou, mas não interveio quando João se ajoelhou a uma distância segura de Lua. Ele não podia levantar a cabeça da égua para beber, ela era muito fraca. Então, João molhou um dos panos limpos e, com extrema delicadeza, começou a espremer gotas de água nos lábios e no focinho de Lua. Ela piscou, surpresa, e então começou a lamber as gotas, sua língua seca raspando no pano. Isso, devagar, João murmurava, numa voz que nem ele mesmo reconhecia, tão suave e paciente. Toma um pouco. Enquanto João dava água, Jeremias se aproximou do outro lado. Ele olhou para a ferida na perna traseira de Lua. Era feia, uma cicatriz mal fechada, com a pele toda retraída e com sinais de infecção antiga. A pata estava inchada. Isso aqui tá ruim, seu João, disse o velho com um suspiro. Muito ruim, não é coisa de agora, é de anos. Acho que ela quebrou ou torceu muito feio na queda, e nunca sarou. João olhou para a ferida e seu estômago embrulhou. Como ela tinha sobrevivido à dor por tanto tempo? O que a gente faz? Perguntou ele, sentindo-se completamente impotente. A gente limpa, tira o que der, e a gente reza, disse Jeremias pragmaticamente. Ela já sobreviveu ao pior. Agora, com comida e água, quem sabe o corpo dela não encontra forças. Elias, entretanto, estava explorando o pequeno espaço. Foi ele quem notou os pequenos detalhes do cotidiano de sobrevivência que Café tinha providenciado. Um canto com folhas secas, mais macio, uma depressão rasa na rocha que acumulava um pouco da água da chuva, restos de cascas de frutas silvestres. Ele fez um lar para ela, Elias disse maravilhado. O melhor que ele pôde. João terminou de dar água e, com as mãos tremendo um pouco, pegou o pote de vaselina e a água oxigenada. Com um pano limpo embebido no antisséptico, ele começou a limpar suavemente a borda da ferida de Lua. Ela estremeceu, mas não tentou se mexer. Café, que estava comendo um pouco do capim, imediatamente parou e ficou de olho em cada movimento de João.
ruminação profunda de alerta saindo de sua garganta. Está bem, está bem. João sussurrou para os dois animais, só para limpar, para ajudar. O trabalho era lento e meticuloso. Eles não eram veterinários. Eram apenas homens do campo, usando o conhecimento rude de feridas de animais que tinham. Mas era feito com um cuidado que nunca haviam aplicado antes. Cada toque era leve, cada decisão era discutida em sussurros. Quando terminaram, o sol já começava a declinar, lançando sombras longas dentro do esconderijo. Lua parecia ter bebido um pouco de água e comido algum capim. Ela estava deitada com os olhos fechados, mas sua respiração parecia um pouco menos ofegante. Café, vendo que os homens se preparavam para sair, aproximou-se de João. Ele esticou o pescoço e cheirou as mãos do fazendeiro, as mãos que haviam tocado em Lua com cuidado. Então, ele esfregou suavemente sua testa no braço de João, num gesto breve, mas inconfundível. Era agradecimento, era confiança. João ficou paralisado pelo gesto. Ele ergueu a mão e, com uma reverência que não era habitual, acariciou o espaço entre os olhos do cavalo. Nós voltamos amanhã, ele prometeu, sua voz firme. Você não está mais sozinho nisso. A caminhada de volta para casa foi feita sob a luz dourada do fim da tarde. Eles não falaram da corda ou da argola. Aquele segredo do passado poderia ficar guardado por mais um tempo. Agora, o importante era o futuro. O futuro de uma égua chamada Lua e do cavalo que se recusou a esquecê-la. O amanhecer do dia seguinte encontrou João já acordado, muito antes do galo cantar. Ele não havia dormido bem. Sua mente rodopiava em torno de imagens, a corda enferrujada, os ossos salientes de Lua, o gesto de agradecimento de Café. Quando a primeira luz cinzenta entrou pela janela, ele já estava de pé, reunindo os mesmos suprimentos do dia anterior e acrescentando mais alguns, um cobertor velho, mais limpo, e uma garrafa de leite de cabra que ele havia ordenhado antes de qualquer um acordar. Encontrou Jeremias e Elias no mesmo lugar, atrás do tanque. O velho trazia uma pequena panela de barro com um chá escuro e cheiroso. É de tanchagem e alfavaca, explicou Jeremias. Bom para a fraqueza, ajuda o sangue. Elias trazia outro molho imenso de capim e, amarrado em um pano, um punhado de cenouras pequenas e tortas da horta. Ela pode gostar das cenouras. São doces. A caminhada até o esconderijo já começava a se tornar familiar, mas a urgência no passo deles era a mesma. A luz do dia facilitava a locomoção, mas também revelava mais claramente a distância e a dificuldade do trajeto que Café fazia todas as noites. Quando se espremeram pelas pedras, a cena que os aguardava era um pouco diferente da do dia anterior. Café estava deitado ao lado de Lua, mas levantou-se imediatamente ao vê-los, com um bufido suave de reconhecimento. Lua estava acordada, e para surpresa de todos, ela tentou levantar a cabeça um pouco mais alto ao ouvir as vozes. Olha só, sussurrou Elias, um sorriso alargando seu rosto. Ela já está um pouquinho diferente. Era uma mudança mínima, quase imperceptível, mas para olhos que agora a observavam com atenção absoluta, era um mundo. O capim que haviam deixado na noite anterior estava quase todo comido. A água na depressão da rocha estava mais baixa. Ela comeu e bebeu, disse João, e sentiu um alívio quente em seu peito. Com ajuda, claro, comentou Jeremias, observando o Café. O cavalo estava mais relaxado, permitindo que os homens se aproximassem sem se interpor completamente. João se ajoelhou ao lado de Lua. Ele abriu a garrafa de leite de cabra. Vamos ver se ela aceita isso, ele disse, molhando novamente um pano limpo no leite e levando-o até os lábios da égua. O cheiro forte e doce do leite fez com que Lua abrisse os olhos um pouco mais. Ela cheirou o pano, hesitou e então começou a lamber com uma energia um pouco maior do que a do dia anterior. Foi um sinal pequeno, mas poderoso. Boa menina, João encorajava, sua voz surpreendentemente suave. Isso toma um pouco de força. Enquanto João alimentava Lua com o leite, Elias se aproximou da perna ferida com seu saco de panos e o pote de vaselina. Vou tentar limpar melhor hoje, vô, ele disse para Jeremias. A ferida está muito suja de terra. Com movimentos que imitavam a delicadeza que vira em João, Elias começou a trabalhar. Ele usou água limpa para amolecer a sujeira incrustada nas bordas da cicatriz deformada. Café observava cada movimento, seus olhos seguindo as mãos do jovem, mas ele permaneceu onde estava, mastigando um pouco do capim fresco que Elias trouxera. Aqui,
Olha isso, disse Elias após alguns minutos. Sua voz era baixa, mas cheia de descoberta. Não é só uma ferida aberta. O osso aqui embaixo, ele tá diferente. Não tá no lugar certo. Jeremias se ajoelhou ao lado do neto para examinar. Ele passou os dedos nodosos com extrema leveza ao redor da junta inchada da pata de Lua. Ela estremeceu, mas não se debateu. Tens razão, menino, murmurou o velho. Acho que ela realmente quebrou algo aqui, há muito tempo, e sarou torto. Por isso que ela não consegue se levantar. A perna não aguenta o peso. A confirmação trouxe um novo tipo de desânimo. Dar comida e água era uma coisa, mas consertar um osso mal soldado, após 3 anos, era algo totalmente fora do alcance deles. Então, ela nunca vai andar de novo? Perguntou João, a esperança que havia florescido em seu peito murchando rapidamente. Nunca é uma palavra muito grande, respondeu Jeremias com sua sabedoria prática. Ela pode não andar como antes, mas com cuidado, quem sabe ela não fica forte o suficiente para se apoiar nas outras 3, para ficar em pé pelo menos, para ter uma vida. Elias continuou seu trabalho de limpeza, mais determinado do que nunca. A gente não pode desistir só por causa disso. Olha o café. Ele não desistiu. A gente tem que fazer a nossa parte. A frase do jovem ecoou no silêncio do esconderijo. João olhou para o cavalo. Café estava agora deitado novamente, seu corpo grande encostado no de Lua, transmitindo calor e segurança. Seus olhos estavam fechados, como se pela primeira vez em muitos anos ele pudesse descansar sabendo que outros cuidavam dela também. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina silenciosa se estabeleceu na Fazenda Esperança. De manhã cedo, os 3 homens se reuniam. Carregavam água, capim, leite, os remédios caseiros de Jeremias. Faziam a longa caminhada até o esconderijo. Passavam horas ali, limpando a ferida, dando comida gota a gota, conversando baixinho com os animais. Aos poucos, a desconfiança inicial de Lua se transformava em aceitação. Ela começou a reconhecer seus passos e a esperar por eles, erguendo a cabeça um pouco mais a cada dia. Café, por sua vez, transformou-se completamente. Ele não tentava mais escapar do cercado à noite. Em vez disso, passava as noites descansando profundamente. Durante o dia, ele trabalhava ao lado de João com uma energia renovada. Mas sempre, seus olhos voltavam-se para a direção da mata na hora certa, quando sabia que era o momento de os homens irem até Lua. João também mudava. As linhas de preocupação em seu rosto não sumiram, mas suavizaram-se. Ele falava menos, mas observava mais. Aprendeu a ler a linguagem silenciosa entre café e lua, um toque de focinho, um suspiro, a maneira como o café a aconchegava nas noites mais frias que começaram a chegar. Uma semana depois daquela primeira descoberta, algo notável aconteceu. Eles chegaram ao esconderijo e encontraram Lua deitada de lado como sempre. Mas quando Elias se aproximou com o capim, ela, com um esforço tremendo e visível, empurrou-se com as patas dianteiras e conseguiu levantar a parte da frente do corpo, ficando semi-sentada. Foi um movimento trêmulo, que durou apenas alguns segundos antes que ela caísse de volta, ofegante, mas foi o suficiente. Elias congelou, os olhos arregalados. Vô, seu João, ela tentou se levantar. Jeremias sorriu, um sorriso largo e raro que iluminou seu rosto enrugado. A força tá voltando, a vontade tá voltando. João não disse nada, apenas se ajoelhou ao lado de Lua e, num gesto impulsivo, passou a mão pelo seu pescoço magro, sentindo o calor e a vida debaixo da pelagem opaca. Seus dedos encontraram o local onde Café sempre a lambia. Era uma área mais limpa, mais suave. É agora, ele disse, sua voz soando decisiva no espaço quieto. Jeremias e Elias olharam para ele. É hora de trazê-la para casa, João continuou. Ela já está um pouco mais forte. O tempo pode ficar mais frio. Ela não pode passar outra noite aqui, e nós não podemos fazer essa caminhada para sempre, principalmente quando as chuvas chegarem. A lógica era prática, mas a emoção por trás era clara. Eles haviam estabilizado Lua, agora ela precisava dos cuidados constantes que só a fazenda poderia fornecer. Um lugar seco, um abrigo verdadeiro, comida farta. Mas como, seu João? Perguntou Elias, a empolgação misturada com preocupação. O caminho é muito difícil. Ela não anda. Então a gente carrega ela, disse João simplesmente. A gente constrói uma maca, algo forte. Usamos galhos, cordas, o cobertor. Entre nós 3 e o café a gente consegue. Jeremias acenou ponderando. É arriscado, muito arriscado. Qualquer solavanco pode machucá-la mais. E ficar aqui é mais arriscado, argumentou João.
Ela sobreviveu 3 anos. Agora ela tem uma chance de verdade. Temos que tentar. Ele olhou para Café. O cavalo parecia entender a seriedade do momento. Ele estava em pé, atento, olhando de um homem para o outro. Precisamos de um dia para preparar tudo, disse João, planejando em voz alta. Cordas fortes, mais cobertores. Precisamos cortar e preparar os galhos para a maca. E precisamos escolher o caminho mais suave possível para voltar. A decisão estava tomada. O período de cuidados secretos no esconderijo estava chegando ao fim. A próxima etapa seria a mais difícil: trazer Lua de volta através da mata, para a vida que ela tinha perdido. E para um futuro que, graças à lealdade de um cavalo teimoso, agora era possível. A decisão de trazer Lua para casa pairou no ar do esconderijo, carregada de uma determinação solene. Mas antes de se moverem, antes de começarem os preparativos, os 3 homens ficaram parados, olhando para a cena diante deles. A verdade, agora compreendida em sua totalidade, era um peso que eles precisavam carregar juntos. Jeremias foi o primeiro a se mover. Ele não foi buscar ferramentas ou cordas. Ele simplesmente se sentou em uma pedra baixa, perto da entrada, e tirou o chapéu. Seus olhos azul claros percorreram o pequeno espaço, estudando cada detalhe como se visse pela primeira vez. 3 anos, ele disse, e a voz era apenas um sopro rouco. 3 invernos, 3 verões, todo esse tempo. Elias ainda estava ajoelhado ao lado de Lua, sua mão imóvel sobre o pescoço dela. Ele olhou para o avô, depois para Café. Ele vinha aqui todas as noites? A pergunta não era dirigida a ninguém em específico. Sem falhar? Todas, respondeu João. Ele ainda estava de pé, suas mãos vazias penduradas ao lado do corpo. Desde que ela desapareceu, desde que ele a encontrou. Todos os dias de trabalho na fazenda e todas as noites de caminhada até aqui. A escala do sacrifício era de uma magnitude que a mente tinha dificuldade em compreender. João tentou fazer as contas em sua cabeça. Mais de 1000 noites. Mais de 1000 vezes que Café escapou do cercado, enfrentou a mata, enfrentou o frio, enfrentou o cansaço, para chegar até este lugar, para fazer o que ele e os outros homens não tinham feito, não desistir. O que ele fazia aqui? Perguntou Elias, sua voz embargada. O que ele podia fazer? Foi Jeremias quem respondeu, sua observação aguçada pelos anos reconstruindo a rotina silenciosa. Ele mantinha ela viva. Olha ali. Ele apontou para a depressão na rocha que acumulava a água da chuva. Ele devia limpar isso, manter a água acessível. Trazia capim, o melhor que encontrava pelo caminho. Devia ficar deitado ao lado dela, igual a gente viu, para esquentar ela nas noites frias da serra. E devia tentar fazê-la levantar. João lembrou dos machucados, dos arranhões profundos que encontrava no corpo de Café. Ele tentava ajudá-la a se levantar. João disse, a imagem formando-se claramente em sua mente. Ele devia se colocar ao lado dela, empurrá-la com a cabeça, tentar apoiá-la. E ela, na fraqueza, devia cair em cima dele. Ou ele se machucava nos espinheiros tentando ajudá-la. Por isso os cortes. A simplicidade horrível e bela da rotina era quase insuportável. Café não tinha remédios, não tinha cobertores macios ou comida especial. Tudo o que ele tinha era sua presença, sua teimosia e seu corpo forte. Era isso que ele oferecia, todas as noites, por 3 anos. Elias olhou para o cavalo com uma admiração tão profunda que se parecia com reverência. E ele nunca contou para ninguém, nunca trouxe ninguém até aqui, até a gente. Porque ele não confiava, disse Jeremias. Ou porque ele sabia que na cabeça da gente uma égua velha e aleijada já estava morta. Ele protegeu ela até do nosso julgamento. A frase atingiu João no centro do peito como uma faca. Era exatamente isso. Se Café tivesse voltado para a fazenda há 3 anos, arrastando uma lua ferida e mancando, o que ele, João, teria feito? Na melhor das hipóteses, chamaria um veterinário para uma consulta cara, olharia para a perna torta e para a idade da égua, e provavelmente tomaria a decisão prática, a decisão de fazendeiro, a decisão que seu pai teria tomado. Talvez não a sacrificasse, mas certamente a deixaria num canto esperando a morte chegar naturalmente, um peso inútil. Café sabia, de alguma forma ele sabia. Por isso ele criou este mundo secreto, por isso ele carregou sozinho o fardo. João sentiu as pernas cederem. Ele se apoiou contra a parede de pedra fria e deixou-se escorregar até o chão. O rosto enterrou-se nas mãos. Não havia lágrimas, apenas um tremor seco de vergonha e de uma humildade avassaladora.
Meu pai, ele começou, a voz abafada pelas mãos. Meu pai sempre dizia que animal é para trabalho, que sentimento é fraqueza, que cuidar do que não produz é jogar dinheiro fora. Eu acreditei nisso, eu vivi por isso. Ele ergueu a cabeça, seus olhos vermelhos encontrando os de Jeremias. Eu estava bravo com ele por quebrar a cerca, bravo, enquanto ele fazia isso. Jeremias não disse, eu avisei, ou eu sabia. Ele apenas assentiu lentamente, seu rosto uma máscara de compreensão cansada. A gente aprende o que vive, seu João. Seu pai aprendeu com o pai dele. É um ciclo, mas às vezes um cavalo teimoso quebra o ciclo. Elias aproximou-se de João e sentou-se no chão de terra ao seu lado. Ele não fez isso por desobediência, seu João. Ele fez por amor. O nome disso é amor, não é? A pergunta simples, feita com a certeza ingênua da juventude, ecoou na gruta. Amor. Uma palavra que não era usada na Fazenda Esperança para animais. Respeito, sim. Cuidado, talvez. Mas amor? João olhou para Café. O cavalo estava agora deitado novamente, seu corpo encostado em Lua, que parecia ter adormecido, exausta pelo esforço mínimo de ter se levantado um pouco mais cedo. O olhar de Café era tranquilo, vigilante, mas sem a urgência desesperada das primeiras noites. João concordou, a palavra saindo com dificuldade. É amor. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, ouvindo a respiração ofegante de Lua e o vento sussurrando nos cipós do lado de fora. O segredo não era mais de Café, era deles agora. Um segredo pesado, mas que trazia consigo uma obrigação sagrada. Finalmente, Jeremias levantou-se, colocando o chapéu na cabeça com um gesto decidido. Bem, ele disse, limpando a garganta. Agora a gente sabe, e saber traz responsabilidade. Não adianta ficar sentado no chão remoendo o passado. O passado a gente não muda mais. O futuro a gente tenta. João ergueu-se também, esfregando o rosto com as mãos. A paralisia da descoberta estava passando, substituída pela urgência prática do próximo passo. O futuro começa com tirar ela daqui, ele disse. Precisamos da maca. Hoje a gente só observa e planeja o caminho de volta. Amanhã bem cedo voltamos com tudo o que precisamos. Elias levantou-se animado novamente. Eu posso começar a procurar os galhos hoje mesmo. Tem uns paus de guaritá caídos perto do riacho. São leves e fortes. Bom, disse João. E nós precisamos de cordas, boas e compridas, e mais cobertores para amortecer. E precisamos decidir o caminho. A rota que ele faz à noite é a mais direta, mas é íngreme. Talvez a gente tenha que abrir um caminho um pouco mais longo, mas mais suave. O planejamento tático os ancorou de volta à realidade. Eles passaram a próxima hora examinando Lua, tentando estimar seu peso atual, muito pouco, mas ainda assim um fardo para carregar por horas, e discutindo os melhores pontos para amarrar a maca de forma que ela não balançasse muito. Antes de partirem, João fez uma última coisa. Ele se aproximou de Café e colocou a mão firmemente no pescoço do cavalo. Amanhã, ele disse olhando nos olhos negros e profundos. Amanhã a gente leva ela para a casa de verdade. Você entende? O trabalho solitário acabou. Café esfregou a cabeça no peito de João, um gesto de confiança total que fez o coração do fazendeiro apertar. Ele estava sendo perdoado e aceito como aliado. A caminhada de volta foi cheia de discussões práticas sobre madeiras e nós, sobre o melhor ângulo para segurar a maca. Mas por baixo das palavras técnicas, uma nova corrente fluía entre os três homens. Eles não eram apenas patrão e empregados, ou avô e neto. Eram cúmplices, guardiões de um segredo de amor que tinha o poder de mudar não só o destino de dois animais, mas de toda uma fazenda. O segredo de 3 anos estava descoberto. Agora, começava o trabalho de consertar o tempo perdido. A primeira luz do dia ainda não havia clareado o céu quando os 3 homens se reuniram novamente no pátio da Fazenda Esperança. O ar da madrugada era frio e úmido, e suas respirações formavam pequenas nuvens brancas. No chão, entre eles, estava o fruto de um dia inteiro de trabalho secreto. A maca era uma estrutura rústica, mas que parecia sólida. 2 galhos longos e retos de guaritá, leves e resistentes, formavam as laterais. Entre eles, uma rede de cordas de sisal bem esticadas criava uma superfície de apoio. Sobre as cordas, eles haviam preso com firmeza 3 cobertores velhos, dobrados para formar um colchão macio. Mais cordas estavam enroladas e prontas para amarração.
Parece bom, disse Jeremias dando um puxão experimental em uma das amarras. Agora, o que não parece bom é a nossa cara. Ninguém dormiu direito, né? Elias esfregou os olhos concordando. Fiquei pensando nela a noite toda, e no café. Será que ele entendeu mesmo o plano? Ele entende que a gente vai ajudar, respondeu João. Ele também estava pálido, mas seus olhos estavam focados e claros. O resto a gente vai mostrando no caminho. João carregava uma mochila com mais panos limpos, a vaselina, o sal e uma garrafa térmica com chá quente do Jeremias. Elias tinha uma trouxa com mais capim e cenouras. Jeremias segurava uma lanterna grande, mesmo que a luz do dia logo chegasse. Eles não sabiam quanto tempo a operação duraria. Antes de a gente ir, disse João fazendo com que os outros dois parem. Precisamos falar sobre o que vai acontecer depois. Depois? Perguntou Elias. Depois que a gente tirar ela do esconderijo, depois que a gente conseguir, com muito custo, trazer ela até aqui, o que a gente faz? Jeremias e Elias trocaram um olhar. Essa parte eles não tinham discutido em detalhes. A gente cuida dela, disse Elias como se fosse óbvio. Sim. Mas onde? No meio do pátio para todo mundo ver? A Mari, a dona Celina, o seu Arlindo da porteira, todos vão querer saber, vão fazer perguntas. A notícia vai espalhar. Então a gente esconde ela em algum lugar, sugeriu Elias, mas sua voz perdeu a convicção ao ver a expressão de João. Ela não é mais um segredo para ser escondido, Elias, disse João com firmeza. Ela é um animal que precisa de cuidados, cuidados que vão durar semanas, talvez meses. Precisamos de um lugar adequado, seco, protegido, um estábulo vazio, talvez. Mas mesmo assim as pessoas vão ver, vão descobrir. Jeremias acendeu a lanterna, apontando a luz fraca para o chão. O senhor está com medo do que vão dizer? João hesitou. Não era medo, exatamente. Era vergonha. Era o peso de ter sido descoberto em sua falha. Vão dizer que eu fui negligente, que deixei uma égua da fazenda apodrecer na mata por 3 anos, e vão estar certos. Mas não foi o senhor que cuidou dela por 3 anos, foi o café, lembrou Elias. E eu sou o dono do café e da fazenda. A responsabilidade final é minha. João respirou fundo. Mas não é só isso, é também expor eles. Café e lua viraram um espetáculo. As pessoas viam comentar, se emocionar e depois seguir em frente. Mas para eles, é a vida deles. Eu não quero que vire uma história para os outros se divertirem. Jeremias assentiu lentamente. Entendo, mas tem um outro lado, seu João. As pessoas daqui, elas também amavam a lua. Lembram dela? Se a gente conta a verdade, a história toda, elas não viam julgar. Viam ajudar. A Mari é boa com remédios caseiros. O seu Arlindo é forte, podia ajudar a carregar. A solidão não é boa conselheira. Era um ponto de vista que João não havia considerado. Ele estava tão acostumado a carregar os problemas sozinho, a ver a fazenda como seu fardo exclusivo, que a ideia de pedir ajuda parecia estranha, fraquejante. E tem outra coisa, continuou Jeremias, sua voz suave, mas incisiva. O senhor quer mesmo começar essa nova fase da vida dela com outro segredo? Com mentiras? A gente já tem um segredo de 3 anos. Chega. As palavras do velho ecoaram no silêncio da madrugada. João olhou para a maca no chão, para as cordas que simbolizavam o resgate. Ele pensou em seu pai. O que ele teria feito? Teria arrastado a égua para um canto escuro e silencioso, escondido à vergonha? Provavelmente. Mas João não era mais seu pai. Você tem razão, Jeremias, ele disse finalmente. Quando ela estiver segura, quando a gente tiver feito o mais difícil, nós contamos, para todos, a verdade toda, e pedimos ajuda. Um peso parecia sair dos ombros dos 3. A decisão estava tomada. Não seria um segredo, mas uma história a ser compartilhada. Uma história que talvez pudesse ensinar algo, como havia ensinado a eles. Então agora, a gente foca no difícil, disse Elias, pegando uma das pontas da maca. Vamos buscar nossa passageira. A caminhada até o esconderijo, carregando a maca desmontada, foi lenta e silenciosa. A luz do amanhecer os acompanhava, revelando o caminho pedregoso. Quando chegaram ao riacho Jacaré, pararam para descansar por um momento. Foi quando João viu Café. O cavalo não estava no cercado. Ele estava parado do outro lado do riacho, na borda da mata, esperando por eles. Como se soubesse que hoje era o dia. Ele veio nos encontrar, sussurrou Elias impressionado. Café atravessou o leito de pedras com passos firmes e veio até eles. Cheirou a maca, os cobertores, as cordas. Então, ele ergueu a cabeça e olhou para João e soltou um bufido forte,
que soou como um sinal de pronto. Ele tá dizendo vamos, disse Jeremias, um sorriso nos lábios. A última parte da caminhada foi feita com café à frente, como um guia, e os homens atrás, carregando seus fardos. A cena era surreal. Um cavalo liderando uma expedição de resgate para salvar outro cavalo. Dentro do esconderijo, Lua estava acordada. Ela pareceu ficar alerta ao ver não só os homens, mas também a estranha estrutura que carregavam. Café foi direto até ela, esfregando o focinho no dela, como se a preparasse. Certo, disse João, colocando a mochila no chão. Primeiro a gente dá uma força para ela, água, um pouco de chá. Depois, a gente explica o que vai fazer. Enquanto Elias dava água à Lua e João preparava o chá, 3 Jeremias e Café conversavam. O velho homem se ajoelhou ao lado do cavalo e começou a falar baixinho, explicando o plano, apontando para a maca, fazendo gestos suaves com as mãos. Café parecia ouvir, suas orelhas movendo-se para captar cada som. Vai dar certo, grande. Jeremias terminou, batendo levemente no pescoço do cavalo. Você não tá sozinho. Quando Lua pareceu um pouco mais calma e alimentada, chegou a hora. O momento mais crítico. Agora a gente precisa colocá-la na maca, disse João, sua voz tensa. Com muito cuidado. Elias, você segura a cabeça dela. Jeremias, você pelo lado da ferida para apoiar sem tocar. Eu vou pelo outro lado, e nós levantamos muito devagar no mesmo instante. Eles se posicionaram. Café ficou de pé ao lado da cabeça de Lua, como um pilastra de tranquilidade. Prontos? Perguntou João. 1, 2, 3. Os 3 homens se agacharam e, com um esforço coordenado, colocaram as mãos sob o corpo magro de Lua. Ela emitiu um som baixo, um gemido de surpresa e desconforto, mas não se debateu. Era como se confiasse, ou como se não tivesse forças para lutar. Foi aterrador sentir como ela era leve, quase apenas ossos e pele. Eles a ergueram, centímetro a centímetro, e a colocaram sobre a maca forrada de cobertores. O processo todo levou menos de 1 minuto, mas para João pareceu 1 hora. Lua estava na maca. Ela respirou fundo, seus olhos arregalados, mas ficou deitada, aceitando. Agora as amarrações, disse Jeremias pegando as cordas compridas. Tem que ser firme para não balançar, mas não apertado para não machucar. Trabalharam juntos, passando as cordas por baixo da maca e sobre o corpo de Lua, evitando a área da ferida, criando um sistema de contenção que a mantivesse segura, mas não constrita. Café observava cada nó, cada ajuste, seu focinho quase tocando nas mãos de Jeremias. Quando terminaram, a égua estava presa com segurança à sua cama improvisada. Ela parecia exausta, mas calma. E agora a parte mais pesada, disse João, olhando para os 2 galhos longos que serviriam de alças. O caminho de volta. O peso de Lua na maca era menor do que João esperava, mas ainda assim significativo quando distribuído por apenas 3 homens em um terreno acidentado. Ele e Jeremias pegaram as pontas dianteiras dos galhos que repousavam em seus ombros. Elias, por ser mais jovem e ágil, ficou com as pontas traseiras, responsável por equilibrar a parte de trás da maca e avisar sobre obstáculos. Vamos com calma, João disse mais para si mesmo. 1 passo de cada vez. Eles se ergueram juntos e a maca se elevou do chão de terra. Lua emitiu um leve gemido, um som de susto. Imediatamente, Café colocou-se ao lado dela, andando em passo com os homens, seu focinho próximo à cabeça dela, como se a acalmasse. O primeiro desafio foi a própria saída do esconderijo. A abertura entre as pedras era estreita. Eles tiveram que manobrar a maca na diagonal, com Elias guiando a parte de trás por um espaço apertado. Devagar, devagar. Agora vira um pouquinho para mim. Ele instruía, sua voz concentrada. Pronto, passou. Fora do abrigo, a luz da manhã já iluminava a clareira. O caminho de volta começava com uma descida suave até o riacho Jacaré. Foi a parte mais fácil, mas mesmo assim João sentia cada pequena irregularidade do solo através dos galhos que cavavam em seu ombro. Ele se preocupava com cada solavanco. Ela está bem? Ele perguntou, sem conseguir virar a cabeça para ver. Está quieta, respondeu Jeremias do outro lado. Os olhos estão abertos, mas ela não se mexe. O café está colado nela. A descida para o leito do riacho foi mais complicada. Eles tiveram que descer de lado com os pés escorregando nas pedras soltas. Firmeza, Elias, alertou João quando sentiu a maca inclinar para trás. Tô firme, seu João. É só essa pedra aqui. Café, diante deles, desceu o barranco com a segurança de quem conhecia cada pedra.
Ele parou na base e olhou para trás, esperando, como se garantisse que o caminho estava livre. Atravessar o riacho foi um momento de pausa. Eles colocaram a maca com cuidado sobre as pedras planas para descansar os ombros por um minuto. Lua aproveitou para beber um pouco de água que Elias ofereceu de um pano molhado. Metade do caminho, mais ou menos, disse Jeremias olhando para a subida íngreme do outro lado. A pior parte vem agora. A subida do barranco foi uma prova de força e paciência. Eles não podiam ir em linha reta, tiveram que fazer zigue-zague subindo lateralmente para minimizar a inclinação da maca. Café subia à frente, depois parava e olhava para baixo como um guarda-costas vigilante. Seus ouvidos estavam sempre virados para a lua, captando qualquer som de desconforto. João sentia o suor escorrer por suas costas, misturando-se à dor latejante em seu ombro. Suas mãos agarradas aos galhos já formigavam. Ele olhou para Jeremias. O velho homem respirava pela boca. Seu rosto estava vermelho, mas seus passos eram firmes e estáveis. "Precisa parar, seu Jeremias?" perguntou João, preocupado. "Paro quando você parar, seu João", respondeu o velho, com um fôlego curto. "Ela não pode parar no meio desse morro." Elias, na parte de trás, tinha a tarefa mais difícil, evitar que a maca tombasse para trás na subida, enquanto seus próprios pés escorregavam na terra solta. "Não tá fácil não", ele gemeu, em um ponto particularmente íngreme. "Mais um pouco, Elias", encorajou João. "Pensa que a cada passo ela tá mais perto de casa." A palavra casa pareceu ter um efeito. Eles continuaram com um esforço renovado. Quando finalmente chegaram ao topo do barranco, todos estavam ofegantes. Eles baixaram a maca com um cuidado extremo sobre um trecho de relva. "Precisamos de um tempo", disse João, dobrando-se para frente com as mãos nos joelhos. Seu coração batia como um tambor. Foi então que Café fez algo extraordinário. Ele se aproximou de João e esfregou fortemente sua cabeça no braço do homem, quase derrubando-o. Então, fez o mesmo com Jeremias e com Elias. Era um gesto de urgência, de encorajamento. "Ele está dizendo que a gente não pode parar por muito tempo", interpretou Jeremias, esboçando um sorriso cansado. "Ele conhece a jornada. Sabe que parar dói mais do que continuar." Elias, enquanto isso, verificou Lua. "Ela tá quente e um pouco tremendo. Acho que é o susto do movimento." "Vamos dar mais um pouco de chá para ela", sugeriu Jeremias, entregando a garrafa térmica. "E aí seguimos. O pior já passou. Agora é a mata fechada, mas é mais plano." Depois de um descanso de apenas alguns minutos, eles levantaram a maca novamente. Os músculos de João protestavam, queimavam. Mas a visão de Café, andando firmemente à frente, abrindo caminho com seu corpo por entre os arbustos mais fechados, lhe dava força. A caminhada através da mata era uma labuta lenta. Eles tinham que parar frequentemente para ajustar a pegada, para afastar um galho, para garantir que Lua não estava sendo arranhada. A cada parada, Café vinha até ela, cheirava seu focinho e permanecia ali, imóvel, até que eles recomeçassem. O tempo passou, marcado apenas pelo sol que subia no céu e pela dor crescente em seus corpos. Não havia mais conversa, apenas avisos essenciais. Galho baixo. Buraco à direita. Vou baixar um pouco o meu lado. João começou a duvidar. Eles conseguiriam? E se ela piorasse durante o trajeto? E se todo esse esforço fosse em vão? Foi então que Elias, do fundo, disse uma simples frase que mudou tudo. "Seu João, dá para ver o telhado da senzala." João ergueu a cabeça com dificuldade. Entre as árvores realmente surgia um vislumbre do telhado de telhas vermelhas do antigo galpão da fazenda. Estavam na borda da mata, quase chegando. Uma nova energia, selvagem e desesperada, invadiu os três homens. Os passos antes arrastados ficaram mais firmes. A dor nos ombros tornou-se secundária. Café pareceu sentir a mudança. Ele acelerou o passo, saindo da mata e parando na clareira que separava a floresta do pasto. Ele olhou para trás e relinchou. Um relincho alto, claro, que ecoou pela propriedade. Foi o sinal. De dentro da casa, uma porta bateu. Da casa de Jeremias, alguém saiu correndo. Do galpão, um homem parou de consertar uma cerca e olhou. João, Jeremias e Elias emergiram da mata, carregando a maca com seu precioso fardo. Suas roupas estavam rasgadas e sujas de terra. Seus rostos estavam exaustos e suados. A primeira a chegar foi Mari, a esposa de Jeremias. Ela parou abruptamente, levando as duas mãos à boca. "Minha Nossa Senhora, Jeremias, o que é isso?" Então seus olhos caíram sobre a égua na maca.
Ela ficou paralisada por um segundo. Isso não pode ser. Dona Celina, a vizinha, chegou logo atrás. Santa do céu, é a lua, a égua lua? Seu Arlindo, o caseiro mais velho, aproximou-se em silêncio, seu chapéu na mão, os olhos arregalados de incredulidade. João e os outros não pararam. Eles carregaram a maca diretamente para o estábulo mais próximo, um galpão aberto e arejado que estava vazio. Café os seguiu, passo a passo, não permitindo que ninguém se aproximasse demais. Dentro do estábulo, com um último esforço monumental, eles baixaram a maca até o chão coberto de palha fresca que Elias havia preparado secretamente mais cedo. O alívio de tirar o peso dos ombros foi tão intenso que João quase caiu. Lua estava na fazenda. Ela estava em casa. Fora do estábulo, um pequeno grupo de pessoas se reunia sussurrando, apontando, tentando entender a cena impossível que se desenrolara diante de seus olhos. A égua dada como morta há 3 anos, voltando em uma maca, trazida pelo patrão, pelo velho Jeremias e pelo menino Elias, e vigiada de perto por Café, que agora estava deitado no limiar da porta, impedindo a entrada de qualquer um. João endireitou as costas, sentindo cada músculo gritar de dor. Ele olhou para as faces confusas e chocadas de seus vizinhos e funcionários. A hora do segredo havia acabado. Ele respira fundo e caminhou até a porta, ficando ao lado de Café. Era hora de contar uma história. A história de 3 anos. A história de um cavalo teimoso e de uma égua que nunca desistiu. O silêncio que se seguiu ao anúncio de João foi absoluto. As pessoas paradas diante do estábulo Mari, Dona Celina, seu Arlindo, mais alguns trabalhadores que se aproximaram pareciam ter sido transformadas em estátuas. Seus olhos saltavam de João para a égua magra na maca, para Café vigilante na porta e de volta para João. A incredulidade era uma névoa espessa no ar. Foi Mari quem quebrou o silêncio. Ela não disse uma palavra, apenas caminhou devagar em direção à porta do estábulo. Café ergueu a cabeça, observando-a, mas não se moveu para impedi-la. Ele parecia reconhecê-la, sentir sua intenção. Mari parou a um passo do cavalo. Seus olhos, cheios de lágrimas, não estavam em Café, mas em Lua. "Meu Deus do céu!" ela sussurrou, a voz trêmula. "É ela, é a nossa Lua. Mas como?" João respirou fundo. A história estava toda ali, na ponta da sua língua, pesada como uma pedra. Ela nunca fugiu, Mari. Ela se assustou com o caminhão naquela tempestade. A corda arrebentou e ela correu para a mata. Caiu, machucou a perna, ficou presa. Nós procuramos, mas procuramos errado. "E esteve lá esse tempo todo?" perguntou seu Arlindo, seu rosto austerto marcado pela comoção. "3 invernos. Sozinha?" "Não sozinha", disse Elias, sua voz clara e jovem cortando o ar pesado. Ele se aproximou e ficou ao lado do avô. O Café a encontrou. Ele foi quem cuidou dela. Todas as noites ele fugia daqui e ia até ela. Levava capim, dava água, aquecia ela. Por isso que ele sempre voltava acabado. Por isso que o cercado sempre estava quebrado. Dona Celina levou a mão ao peito como se seu coração fosse pular para fora. "Santo anjo do Senhor, um cavalo fazendo isso?" "Fazendo isso", confirmou Jeremias com a autoridade serena de quem viu tudo. "Nós seguimos ele. Vimos com nossos próprios olhos. Ela estava escondida nas pedras do riacho Jacaré, e ele estava com ela." A história, contada em frases simples e diretas, começou a fazer sentido. Os olhares de desconfiança e choque nos rostos das pessoas se transformaram, lentamente, em algo mais profundo, em pena, em admiração, em vergonha coletiva. Mari foi a primeira a se mover de novo. Ela olhou para Café e depois, diretamente nos olhos de João. "E agora, seu João, o que a gente faz?" A pergunta era prática, era a pergunta certa. João sentiu um alívio imenso. Não havia julgamento, havia oferta de ajuda. "Agora a gente cuida dela", João disse, e sua voz encontrou uma firmeza nova. "Ela está muito fraca, a perna dela está muito machucada de um jeito antigo. A gente trouxe ela para cá porque aqui a gente pode fazer mais. Mas vai ser trabalho, vai ser cuidado de todo dia." Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. A paralisia do grupo se quebrou. "Eu tenho panos limpos, muitos", disse Mari já se virando em direção à sua casa. "E óleo de mamona. É bom para cicatriz. Eu vou pegar mais palha fresca", disse seu Arlindo, ajustando o chapéu na cabeça. "Essa aí tá boa, mas ela precisa de uma cama macia." "Eu tenho uma garrafa de conhaque guardada", ofereceu Dona Celina. "Não para a égua não, para fazer compressa quente. Ajuda a tirar o frio dos ossos."
Em minutos, a quietude da fazenda se transformou em um burburinho de atividade compassada. Mari voltou com seus braços cheios de panos e frascos. Seu Arlindo trouxe uma carriola cheia de palha dourada. Dona Celina apareceu com sua garrafa e uma bacia de água quente. João, Jeremias e Elias ficaram dentro do estábulo, os guardiões originais. Café permitia a entrada das mulheres, mas mantinha um olho atento sobre cada movimento. Ele parecia entender que aquelas eram aliadas. O primeiro cuidado foi fazer Lua se sentir segura. Eles a tiraram com muito cuidado das amarras da maca e a colocaram sobre uma grossa camada de palha nova. Ela estava tremendo, seus olhos arregalados com o movimento e as novas vozes. "Calma, linda, calma", Mari cantarolava, enquanto ajeitava um cobertor velho mais limpo sobre o corpo magro da égua. "Você tá em casa agora, tudo vai ficar bem." Enquanto Mari e Dona Celina trabalhavam confortando Lua, Elias e João se concentraram na ferida. Com panos limpos e água morna, eles começaram a limpar a área com uma delicadeza que beirava a reverência. A luz do dia que entrava pelo estábulo revelava a extensão total do dano. A perna estava deformada, o osso mal soldado em um ângulo errado. "Isso aqui nunca vai ser como antes, seu João", disse Elias, sua expressão séria. "Eu sei", respondeu João, "mas se a gente conseguir que a infecção saia, que ela ganhe peso, talvez ela consiga pelo menos ficar em pé, viver sem dor." Jeremias se aproximou com uma tigela de barro fumegante. Era seu chá de ervas. "Isso é para a força interna", ele explicou. "Vamos tentar dar um pouco." Foi Mari quem conseguiu. Ela se sentou na palha, ao lado da cabeça de Lua, e com uma colher, ofereceu pequenos goles do chá escuro. A égua, acostumada com os cuidados rudes mas gentis de café, estranhou no início, mas a voz suave e persistente de Mari a acalmou. Ela começou a lamber a colher. Café, vendo isso, deitou-se com um longo suspiro no limite da palha, sua cabeça voltada para a Lua. Era como se ele dissesse: "Está bom, elas podem fazer." A tarde seguiu assim, num ritmo de cuidado concentrado. Seu Arlindo, com a ajuda de outro trabalhador, começou a construir uma espécie de divisória baixa ao redor do cantinho de Lua, criando um espaço mais protegido e privado dentro do estábulo aberto. Outros trouxeram mais água, mais capim tenro. João observava, um nó na garganta. Ele estava acostumado a dar ordens, a resolver problemas sozinho. Ver a comunidade se unir assim, sem que ele precisasse pedir, sem questionar o custo ou a utilidade, era uma experiência nova e poderosa. A fazenda não era só terra e animais, era aquelas pessoas. No final da tarde, Lua adormeceu. Não era o sono de exaustão profunda do esconderijo, mas um sono mais tranquilo, com o ventre cheio de capim e chá, o corpo limpo e coberto. Café dormia também, ali ao lado, mas seu sono era leve, seus ouvidos ainda em movimento. João, Jeremias e Elias saíram do estábulo, deixando Mari e Dona Celina em vigília silenciosa. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja. "Amanhã", disse João olhando para os dois homens que haviam compartilhado aquela jornada desde o início, "a gente precisa de um plano mais fixo. Ela não pode ficar para sempre no estábulo aberto. Precisamos de um lugar mais fechado para o inverno que vem." "Podemos consertar o antigo paiol das ferramentas", sugeriu Jeremias. "É pequeno, mas é seco. Dá para fazer uma cama boa lá dentro." "E a perna?", perguntou Elias. "Precisamos de algo mais forte que água morna e vaselina." João concordou com a cabeça. Esse era um problema maior. "Amanhã cedo vou até a cidade. Vou falar com o Dr. Rafael." Jeremias ergueu as sobrancelhas. O Dr. Rafael era o veterinário. Sua visita era cara. "Seu João, as contas." "Eu sei das contas, Jeremias", João interrompeu, mas sua voz não era áspera, era resignada. "Mas essa é uma dívida que eu tenho que pagar. Não com dinheiro, com ação. Se ele puder vir, se ele puder dar algo para a dor dela, para ajudar a cicatrizar, é o mínimo." Elias sorriu, um sorriso de esperança. "Ele vai ajudar. Todo mundo vai querer ajudar agora." João olhou para a casa, para os campos, para o estábulo onde uma égua dormia sob a guarda de um cavalo e de duas mulheres do campo. A fazenda Esperança ainda tinha dívidas, a terra ainda estava seca, o telhado ainda pingava. Mas naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, João sentiu que o nome da fazenda fazia sentido. Havia esperança. Ela tinha voltado para casa carregada nos ombros de homens e no coração teimoso de um cavalo. E agora, ela se espalhava, quieta e persistente, como o capim depois da primeira chuva. O dia seguinte amanheceu com uma névoa fina sobre Serra Verde.
mas dentro do estábulo, o clima era de expectativa quente. João havia saído antes do sol raiar, pegando a carroça velha para ir até a cidade. Enquanto isso, Lua tinha passado sua primeira noite completa na fazenda, com o café deitado como uma sentinela ao seu lado, e Mari fazendo vigília em uma cadeira de balanço do lado de fora do cercado improvisado. Quando o sol queimou a névoa, a carroça de João voltou, levantando poeira na estrada. Sentado ao lado dele, no banco de madeira, estava um homem mais jovem, com uma caixa de metal no colo. Era o Dr. Rafael. A notícia da volta de Lua já tinha se espalhado pelas redondezas. Algumas pessoas de outras fazendas próximas estavam ali, curiosas, mas respeitando o espaço. Todos se afastaram quando a carroça parou, deixando João e o veterinário caminharem até o estábulo. Café se levantou quando os dois homens se aproximaram, mas um aceno calmo de João o fez recuar. Ele ficou em pé, tenso, observando cada movimento. O Dr. Rafael era um homem sério, de poucas palavras. Ele cumprimentou Jeremias e Elias com um aceno, mas seus olhos já estavam examinando Lua, que estava acordada, deitada na palha. "Essa é a paciente", disse João, sua voz um pouco rouca. "Ela se machucou há 3 anos, a perna traseira esquerda." O veterinário não fez perguntas, apenas se ajoelhou na palha com cuidado e começou seu exame. Ele tocava com uma leveza profissional, sentindo a musculatura atrofiada, os ossos salientes, o calor anormal ao redor da junta deformada. Ele examinou a ferida antiga, franziu a testa e abriu sua caixa de metal. Por quase 1 hora, ninguém falou. O único som era a respiração ofegante de Lua, os instrumentos metálicos do veterinário e os pássaros lá fora. Café não tirava os olhos do estranho. Finalmente, o Dr. Rafael se levantou, limpando as mãos em um pano. "É um caso muito antigo", ele disse direto. "A fratura consolidou mal. Não há o que fazer para o osso agora. O que ela tem é uma artrose severa, uma infecção crônica na área da ferida e uma desnutrição profunda." João sentiu seu estômago embrulhar. As palavras soavam como uma sentença. "Então, não há esperança?" O veterinário olhou para ele e depois para a Lua, e pela primeira vez seu rosto severo suavizou um pouco. "Eu não disse isso. Esperança é uma coisa, milagre é outra. Um milagre, ela já teve." Ele apontou com a cabeça para Café. "Foi ele, não foi? A história que contaram na cidade." João acenou sem palavras. "Pois é, o milagre dela foi sobreviver. Agora o trabalho é de vocês, e meu." Ele voltou para sua caixa. "Vou aplicar um anti-inflamatório potente. Vou deixar remédios para a dor e antibióticos para a infecção. Mas a parte mais importante vem de vocês. Ela precisa de comida boa, várias vezes ao dia. Pequenas quantidades. Precisa de água sempre limpa. Precisa que movam ela, mudem de posição para não formar úlceras. E precisa", ele enfatizou, olhando para João, "de paciência. Muita paciência. Ela nunca vai correr de novo. Talvez nunca ande direito, mas com cuidado, ela pode ter uma vida. Uma vida boa, sem dor." João respirou aliviado. Não era uma cura, era um plano, algo concreto. "Nós fazemos. Tudo isso nós fazemos. E o custo, doutor?" Começou Jeremias hesitantemente. O veterinário fechou sua caixa com um clique. "O custo é uma saca do melhor café que essa fazenda produzir na próxima safra. E a história verdadeira, para eu contar para outros criadores que às vezes um animal não é só um número." Foi um pagamento simbólico, uma gentileza que fez os olhos de João marejarem. Ele apenas apertou a mão do homem com força. A partir daquele dia, uma nova rotina, mais estruturada, se estabeleceu na Fazenda Esperança. A vida continuava com seus trabalhos duros, mas agora havia um núcleo de cuidado suave girando em torno do antigo paiol, que fora limpo e transformado no refúgio de Lua. Mari organizou um calendário. De manhã cedo, Elias levava capim tenro e água. Ao meio-dia, João dava a medicação, misturada em uma papa de farelo e cenoura ralada. À tarde, Jeremias e seu neto faziam a fisioterapia, ajudando Lua a mudar de posição, massageando suavemente seus membros para manter a circulação. À noite era a vez de Dona Celina ou outra vizinha fazer companhia, enquanto o Café, agora livre para ir e vir, se deitava ao lado de sua companheira para a noite. Aos poucos, quase imperceptivelmente, Lua começou a mudar. Primeiro foi o olhar. O embaçamento da dor e da fadiga deu lugar a um brilho mais presente. Ela começou a reconhecer não apenas João, Jeremias e Elias, mas também as outras pessoas, virando a cabeça para o som de suas vozes. Depois veio a força.
2 semanas após a chegada do veterinário, ela, com muito esforço e ajudada por Elias de um lado e Café do outro, conseguiu se empurrar para cima e ficar em pé sobre as 3 patas boas, apoiando a ferida levemente no chão. Ficou assim por apenas 1 minuto, trêmula como um filhote, antes de se deixar cair suavemente na palha. Mas foi uma vitória. Todos que estavam presentes, João, Mari e seu Arlindo, aplaudiram em silêncio com lágrimas nos olhos. Café naquele dia parecia andar com o peito mais estufado. Seu trabalho noturno havia cessado. Ele passava os dias no pasto ao lado do paiol, sempre de onde podia ver lua. E às noites ele passava deitado ao lado dela. Mas agora era um descanso de verdade, não uma vigília de sobrevivência. João também mudava. Ele ainda era um homem sério, ainda se preocupava com as contas. Mas agora ele fazia pausas no trabalho para passar no paiol. Às vezes, apenas para ficar parado na porta, observando Lua mastigar seu capim ou Café dormindo ao sol. Ele conversava mais com as pessoas, perguntava sobre suas famílias, aceitava um café na casa de Mari. A história do resgate se espalhou sim. Pessoas de vilarejos vizinhos vinham, não para fazer espetáculo, mas para trazer um presente. Um saco de aveia, uma melancia, um potinho de mel. Eles vinham ouvir a história da boca de Jeremias ou de Elias e iam embora com os olhos pensativos. A fazenda não ficou rica da noite para o dia. A seca do ano anterior deixara suas marcas. Mas um sentimento diferente pairava no ar. Um sentimento de cuidado. Se os animais eram capazes daquela lealdade, que tipo de pessoas eles, humanos, deveriam ser? Uma tarde, quase 2 meses depois do resgate, as primeiras nuvens de chuva da temporada apareceram no horizonte. O ar pesado e seco deu lugar a uma brisa fresca. João estava consertando uma cerca perto da casa quando sentiu a primeira gota, grossa e pesada, cair em sua nuca. Ele olhou para o céu cinza, depois para os campos ressecados. Uma sensação de alívio profundo, que não era só pela chuva, lavou-o por dentro. Ele guardou suas ferramentas e, em vez de correr para se abrigar, caminhou até o paiol. Lua estava em pé, sozinha. Apoiada nas 3 patas, ela comia calmamente do coxo que Elias havia fixado na altura certa para ela. Café estava do lado de fora, sob o beiral, observando a chuva chegar. João parou na porta. Lua virou a cabeça e olhou para ele. Seus olhos estavam claros, tranquilos. Ela não era mais a sombra agonizante das pedras. Era uma égua velha, aleijada, mas com o pelo agora limpo e brilhante, com o corpo ainda magro, mas já sem os ossos cortantes. Era uma sobrevivente. Café se aproximou e esfregou a cabeça no ombro de João, molhando-o com a chuva que pingava de sua crina. "Tá vendo?" João disse para o cavalo, sua voz quase sussurrando sobre o barulho da chuva que aumentava. "Ela tá em casa. O trabalho de vocês 2 tá feito." Café bufou, um som de profunda satisfação, e voltou para seu lugar sob o beiral, de onde podia vigiar Lua e o mundo. João ficou ali na porta, sentindo a chuva cair, lavando a poeira da seca, da dúvida, da raiva antiga. A fazenda Esperança finalmente vivia de acordo com seu nome. E no coração dela, protegidos por paredes simples e pelo cuidado de muitos, um cavalo e uma égua descansavam juntos. A longa noite de 3 anos havia acabado. O novo dia, com suas dificuldades e suas chuvas, com seu trabalho e sua bondade, havia começado.